o Brasil, acho que não precisa ir muito longe para perceber que a gente ficou para trás aí em relação ao que poderia ser feito, né? Basta ver o desempenho do Brasil em relação ao resto do mundo, principalmente aos outros emergentes. Nesse começo do semestre, a gente vê uma melhora de clima, mas sem necessariamente uma melhora muito clara ali, né? Fica a grande dúvida de como que a gente vai fechar as contas, né? Aqueles ruídos que a gente vinha acompanhando do governo diminuíram, mas não se dissiparam. A gente continua tendo muito ruído aí no curto prazo. Talvez pelo mercado estar mais leve, ele está menos sensível a isso, né? Pelo menos nesses primeiros dias de julho. Mas queria saber de vocês. O que vocês estão fazendo no mercado? Como é que vocês estão vendo a economia brasileira nesse momento? E como isso se reflete em posição para vocês? Assim, eu acho que a gente vive um momento conturbado, porque eu acho que teve vários fatores que fizeram a piora. Eu acho que principalmente quando o dólar bateu 5,70, você estava próximo do fechamento do semestre, e ali você deve ter tido alguma adequação de posições dos bancos gringos, de você diminuir exposição, esse tipo de coisa, que ajudou o dólar a ter uma saída grande e fez ele a 5,70, junto com os ruídos que nós tivemos. Só que assim, o Lula, ele está predisposto a fazer um governo mais para o lado da sociedade, para ceder, e não para o lado da Faria Lima em ceder para a Faria Lima. Então, eu acho que esse é um divisor de águas que o mercado começou a visualizar que, o Lula não é aquele Lula 1. Ele está mais para a sociedade do que para a Faria Lima. Então, quando o mercado acordou para isso, você teve, junto da piora da reprecificação dos ativos externos, você teve essa piora no Brasil, que foi uma piora violenta e rápida. Agora a gente acalmou um pouco, acho que virou o semestre. As posições devem ter netado ali a saída de grana, o mercado deu uma acalmada, e aquela boa vontade do Haddad de querer fazer o meio de campo, de falar, presidente, vai mais devagar, vamos tentar fazer algum corte de gastos. A sinalização que poderia ser feita deu uma acalmada no mercado. Só que hoje a gente já teve um insight, né? Nas falas do Lula ali, eu acho que ali é a alma dele. Eu acho que gasto, o que o mercado chama de gasto, eu acho que é investimento. Então, eu fico com a visão seguinte: uma pessoa que tem essa visão, com a idade que ele tem, com o governo que ele está querendo fazer, é muito difícil você chegar e falar, presidente, o que precisa ser feito? Educação, salário mínimo que está indexado, a inflação mais o crescimento do PIB vai gerar 6,5% de rentabilidade. Conta a nossa receita não vai bater. E a gente vai indexar a economia. A gente não pode fazer, a gente tem que desregulamentar isso. Não está no papel isso. Eu acho que não é pauta e não vai ser feito. Então eu acho o seguinte, o pente fino que eles querem fazer é o corte de gastos. Agora, precisa ver o seguinte, o congestionamento vai ser 10? Vai ser 15? Vai ser 20? Eu acho que 10 é o que o mercado espera, não muito mais. Deveria ser 20 para fechar as contas, pelo menos dar a sinalização. Então, eu acho que por isso que o mercado não melhora tanto como a gente está vendo os outros pares melhorar. Uhum. Então, eu acho que dia 22, que é o data limite, a gente vai ter um cenário mais claro e, assim, o que o Lula está disposto realmente a ceder para a Faria Lima para a gente ter uma melhora do mercado ou não. Uhum. E você, Sérgio? Eu acho uma coisa que a gente estava conversando antes aqui é sensível, que o mercado, por mais que ele tenha sido massacrado pelo Lula nos seus arroubos, o mercado foi muito mais pró-Lula do que em qualquer momento no passado ele foi. Tá certo? Porque, assim, o Lula nunca disse... Nessa vez, ninguém pode falar em estelionato. Ele não fala... Tudo que ele está falando, ele falou na campanha. Eu acho que até um problema que a gente tem hoje é que ele não sai da campanha. Esse é o problema, eu acho que nesses últimos. Porque aí tem um lado, você teve aquela queda de popularidade, que para ele é sensível, no ano eleitoral.
Então, esse movimento depois de maio, claramente ele estava pregando para convertido. Aquilo ali era um discurso agressivo, meio que chamando de volta, né, as militâncias e se colocando naquela posição pró-social. Agora, o problema é esse, né? Na verdade, você deu uma melhorada depois, porque também estressou. Era engraçado que você olhava numa certa altura, no estresse do DI, que aí começa o pessoal vaticinando. O mercado está prevendo mais 2 altas. O mercado não está prevendo porra nenhuma. Aquilo lá é estresse, é porta pequena, sai arrastando. Tá certo? Estresse de DI, se você quiser fazer conta, não perca seu tempo. Você faz conta para saber a hora que você entra, e não para, sabe, falar, não, o mercado me disse. Você não sabe o tamanho, é um mercado gigantesco, né? E porta pequena. E você tem um monte. Hoje opera muito relativo, muito vértice, muito IDI. Tem, né? O buraco é bem mais embaixo do que o cara olhar e falar, não, você está prevendo que vai aumentar a taxa de juros. Ele o que previu foi o seguinte, deu um estresse em cima de estresse, e demorou para ter a turma do deixa disso. Né? Que aquela coisa foi num espiral de todo dia, uau, 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 até que uma hora chegou e deixa disso. Mas é isso que eu falo, eu acho que a Faria Lima foi muito, né, leniente com o discurso, sempre falando assim, não, ele não vai fazer isso, não vai fazer isso, e vai acontecendo. Esse fiscal, você tem um problema de despesa crescendo a 15, com receita subindo a 7, não dá boa coisa. Isso daí vai dar problema no tamanho do endividamento, né? Então, o que é um risco que a gente passa nesses momentos é que a gente tem um tremendo acúmulo de vencimento de título público agora. Você tem 250 pau 15 de outubro e mais 250 pau 15 de novembro, sendo que ele pagou 100 agora, 1º de julho, e ele estava com caixa, ele tinha deixado cair, ele deu uma recompôs, voltou para 1 bi, mas ele perde metade desse caixa em 2 vencimentos. Então, se você brincar com essa coisa, você pode dar uma pressão e chegar a alguma coisa próximo daquele bendito da dominância fiscal, que os caras adoram. Dominância. Então, não tem ideia do que é essa porra. Os caras, entrou em dominância fiscal. Entrou em dominância fiscal ele botando 30 bi no leilão. Se é dominância fiscal, você tem 2 eventos, claro, né? Foge moeda, então o dólar vai, e fluxo. Coisa que... Aquela história, uma coisa é olhar fluxo de bolsa e tal. Aquilo lá está dizendo como é que como é que a grana está sendo direcionada dos gringos, já a grana internalizada. Você tem que olhar o fluxo cambial, o fluxo do BC de quarta-feira. Esse não acusou nada. Então, não houve dominância fiscal, mas quando você começa a ter um nível de reserva menor, um nível de nervosismo aumentando, com um evento que tem certo no dia 1º de janeiro, que é uma mudança de presidência do Banco Central, e com a mudança de mais 2 diretores, ou seja, passa a ter uma outra cara o Banco Central, e não é falar, aí tem gente falando, não, ele vai ser isso, vai ser... A gente não tem a menor ideia, cara. E quem falar que tem, mente. Eu acho que o único que pode saber é o presidente novo do BC e o presidente do Brasil. Tá certo? Porque ninguém sabe. Você tem uma história muito recente dele como né, agente na economia. Então, a gente tem... o problema dessas brincadeiras de você né, namorar na beira do vulcão é você tomar um escorregão e cair lá dentro. Tá certo? Porque você vai falando, ele fala assim, é o Lobo. Hoje mesmo eu vi, ninguém mais liga pro Lula. Não, o cara que estava... né, vendido no dólar ali, ele tomou um nabo, ele liga pro Lula assim, né? Então, é essa coisa que me preocupa um pouco, é que a gente tem um grau de incerteza crescente no país até o final do ano, e depois do ano que vem, a gente tem uma grande incógnita do que vai ser. Porque hoje, queira ou não, você tem um Banco Central que ele é, tecnicamente, o bastião de defesa da moeda. Tá? Está lá. Depois disso, a gente não sabe como vai ser.
Então não é, eu não sou alarmista, eu sou realista. Então já tenho tempo suficiente para não acreditar nem em gnomo nem em fada, cara. Mas tem que tomar um cuidado grande nisso com esse desenrolar das coisas. E me preocupa isso, a gente está nesse ambiente muito nervoso e ficar, né, esse jogo para a plateia, que pode, de repente, ser um estopim de ter alguma coisa pior. Quando você diz um estopim de uma coisa pior, seria... Esse pior seria Seria no câmbio? Seria na inflação? Seria... Pega câmbio e pega inflação. Eu acho que o câmbio, inclusive, tem esses dias eu estava... Semana passada, teve assim, o Alfredão, ele botou uma análise dele da Armor falando que ele acha que o dólar no fim do ano é 5,60. Eu conversei com um cara que eu gosto muito, que é o cara da MCM, Madeira, e ele acha que dá uma coisa e fecha em 5,20. E falei com outro amigo meu, que esse é em off, ele falou, não, o câmbio dele é 5,40. Então, 3 caras que eu admiro, que eu gosto, que entendem do mercado, tem uma visão totalmente distinta, 10% disso. Porque não é uma coisa, porque câmbio ele nunca projeta, mas essa daí é para, no meio dessa bagunça, você falar assim, ó, foi a 5,70, qual é o próximo preço? Tá certo? Acho que não. É um cristal que quebrou uma casquinha. Tá? Agora, se é o 5,60, não é. Mas, ou seja, as expectativas ainda estão turbulentas. Passou o 5,70, mas o povo ainda está, né? Tomou o caixote, ainda está rolando na água, para depois vai levantar, ver se está de calção ou não. Eu acho que vai ter muito a ver aí quando a gente saber, dia 22, qual vai ser os números que o Haddad vai mostrar. Eu acho que ali vai ser o estopim. Ou o mercado melhora, que pode ficar entre o câmbio de equilíbrio aí, que as pessoas falam que é 5,30, 5,40, ou você vai ter o câmbio de novo lá, beirando a máxima aí, 5,50, 5,60, 5,70. Eu acho que esse aí vai ser um grande divisor aí, dia 22. Já bota na agenda, então, segunda-feira que vem, né? Que é o que passa. E outra coisa que a gente também não sabe, né? A eleição americana ainda não está no páreo, mas vai ser um evento. Ninguém sabe também o que vai acontecer, porque uma hora o Trump vai colocar tarifa. Minha opinião, ele é mais protecionista, mais inflacionário, a atividade americana é mais quente. Agora tem a novidade que ele também quer desvalorizar o dólar. Como que a gente vai lidar, montar um cenário desse aí, sendo que daqui a 3 meses pode mudar tudo. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que fazer. Hoje em dia, você tem que projetar o curto prazo. Não dá para você ter uma visão mais longa, porque você pode ser abatido. Então, eu acho que a gente tem que ir por partes. Primeiro, dia 22, depois a gente tem eleição, que o Lula vai voltar a bater, principalmente, eu acho que ele não muda o presidente do Banco Central antes, para poder ficar batendo no juro. A gente tem eleição americana, tem dia 1º, né, de janeiro, quem vai ser o novo presidente do Banco Central. Então você tem vários argumentos aqui que são totalmente incertos. Ninguém tem noção do que vai acontecer. Você fala, não, vou comprar dólar, vamos proteger. Teoricamente, quem acredita que o Lula vai ser mais pro social é o que teria que fazer. Só que agora você tem uma nuvem lá que o cara tá falando que quer mexer no dólar, que é o Trump, se ele ganhar. Então, como é que faz? Mas por isso que eu falo, tem que ir por etapas, que isso aí só vai acontecer de novembro para dezembro. Então, vamos no curto prazo para não ser abatido.